Estamos de volta, portanto, à questão fundamental do início deste capítulo. Você crê no Evangelho? Imagino que este livro tenha 3 categorias de leitores. Na primeira categoria estão os leitores que não acreditam no Evangelho. No momento, você não professa a fé cristã, mas por esta ou aquela razão está a ler este livro. Sou grato por isto e espero que você encontre aqui uma perspectiva útil acerca de questões sociais mais prementes da nossa cultura e do mundo. Conforme verá no capítulo sobre liberdade religiosa, respeito profundamente as diferentes religiões e creio que há formas sadias não apenas de coexistência, mas também de cooperação em amizade genuína e parceria valiosa na sociedade e na cultura. Ao mesmo tempo, eu não seria honesto se não dissesse que oro para que no processo de leitura deste livro você possa conhecer o amor misterioso, insondável, inexplicável e pessoal de Deus por você em Cristo. Espero que, embora você possivelmente não tenha consciência disso, uma das razões pelas quais você esteja a ler este livro seja pelo fato de Deus, de maneira soberana, o estar a atrair para perto de si por meio de Cristo. A segunda categoria de leitor é parecida com a primeira no que se refere a não acreditar no Evangelho. A diferença, porém, é que o leitor que pertence a esta segunda categoria se diz cristão. Talvez se autodenomine cristão progressista, ou cristão de mente aberta, ou cristão que frequenta a igreja, ou adote qualquer outro modificador acrescentado à sua condição de cristão. Com o devido respeito, e não sei escrever sobre este assunto sem ser contundente, minha esperança é que este leitor pare de se chamar a si mesmo de cristão até crer no Evangelho. Há cristãos que não acreditam que Deus seja o Criador do Universo ou o autor da Bíblia. Há outros cristãos que não acreditam que o pecado seja um problema muito grande para Deus. Muitos cristãos veem que Jesus é apenas um de muitos caminhos para Deus. E vários outros cristãos rejeitam totalmente o que Jesus diz a respeito do inferno, embora escolham comodamente o que ele diz sobre o céu. Coloquei cristãos entre aspas simplesmente porque esses cristãos não são cristãos. É impossível ser um seguidor de Cristo e ao mesmo tempo negar, desprezar, não dar crédito e não crer nas palavras de Cristo. Portanto, se você estiver nesta categoria, o meu objetivo é semelhante ao que partilhei com a primeira categoria de leitor. Espero sinceramente que você conheça o amor misterioso, insondável, inexplicável e pessoal de Deus por você em Cristo. Que você creia no Evangelho, apesar de toda a ofensa nele contida, e siga a Cristo pelo que ele é, e não pelo que nós preferíamos que fosse. Até que isso aconteça, a minha esperança é que você não blasfeme o nome do Senhor dizendo estar em Cristo, ser cristão, quando não está. A última categoria de leitor inclui aqueles que creem de fato no Evangelho. Suponho que muitos dos que estão a ler este livro façam parte dela. E esse certamente é o público principal para quem estou a escrever. Nestas páginas que se seguem, o meu objetivo é mostrar as implicações do Evangelho para as várias questões sociais da nossa cultura. Pobreza, escravidão, aborto, imoralidade sexual, deteriorização do casamento e negação dos direitos civis. Neste processo, quero demonstrar de que modo uma compreensão plena do Evangelho traz indissociavelmente consigo tanto uma preocupação radical para com os pobres, quanto uma oposição radical ao aborto, um posicionamento radical contra a escravidão e a defesa radical do casamento. No fim das contas, o meu objetivo é mostrar de que modo o Evangelho leva o cristão a se opor a todos esses problemas em nossa cultura com convicção, compaixão e coragem. Um chamado à convicção, à compaixão e à coragem. Ao lidar com cada um desses temas, quero chamar os cristãos à convicção. Vivemos dias sem paralelo na cultura ocidental, nos quais o cenário moral está a mudar rapidamente. Como consequências, temos muitas oportunidades de insistir na verdade divina e de falar dela. Não devemos deixar esse momento passar. Elizabeth Randall Charles, comentando como Martinho Lutero enfrentou os temas mais importantes da sua época, diz: é a verdade atacada em qualquer época que testa a nossa fidelidade. Se professo em alto e bom som e exponho de forma mais clara possível cada porção da verdade de Deus, exceto precisamente aquele ponto que o mundo e o diabo estão atacando naquele momento,
não estou confessando a Cristo, por mais ousadamente que eu possa professar o cristianismo. Quando recrudesce a batalha, aí a lealdade do soldado é posta à prova e estar firme em todas as frentes de batalha, exceto nessa, é mera fuga e desonra se o soldado recuar naquele ponto. De fato, há batalhas sendo travadas em torno de várias questões sociais em nossa cultura atualmente. Há algumas décadas apenas, Francis Schaeffer escreveu: nós, cristãos evangélicos que cremos na Bíblia, estamos travando uma batalha. Não se trata de uma decisão entre cavalheiros. É um conflito de vida e morte entre exércitos espirituais da impiedade e os que invocam o nome de Cristo. Contudo, acreditamos realmente que estamos em meio a uma batalha de vida e morte? Acreditamos realmente que o papel que desempenhamos nessa batalha tem consequências para a eternidade de homens e mulheres que poderão passá-la no inferno? Ou para os que vivem em um clima de perversão e degradação moral? É assim que viverão? Infelizmente, é preciso reconhecer que muito poucos no mundo evangélico se comportam como se tais coisas fossem verdade. Onde está a voz clara que aborda temas cruciais do momento, oferecendo respostas inequivocamente bíblicas e cristãs? Com lágrimas temos de reconhecer que não encontramos e que um grande segmento do mundo evangélico se deixou seduzir pelo espírito mundano da presente era. E mais do que isso, podemos esperar que o futuro seja um desastre ainda maior se o mundo evangélico não tomar uma posição em defesa da verdade bíblica e da moralidade em todo o espectro da vida. Que ninguém diga isso da nossa geração. Que não pequemos pelo silêncio. Que possamos compreender que não falar é falar. Por fim, que se possa dizer de nós que não apenas nos mantivemos firmes no Evangelho, mas também falamos claramente com base nele das questões mais prementes do nosso tempo. Além de nos chamar à convicção, quero chamar também à compaixão. Mateus 9 diz que, vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Veja Mateus 9:36. Espero, entre outras coisas, que por meio deste livro Deus nos dê a sua graça para que vejamos o que Ele vê. Que possamos ver os pobres, os famintos e os marginalizados como Ele os vê. Que possamos perceber, da perspectiva dele, quem são os esmagados pela opressão política, económica ou étnica. Que possamos cuidar do bebê no útero da mãe e também da mãe do bebê como Deus cuida. Que possamos amar o órfão e a viúva, o homossexual e o heterossexual, o imigrante e o imoral, como Deus os ama. Com base nesse amor, quero que entremos em ação. Ama a teu próximo como a ti mesmo, ordenou Jesus em Mateus 22:39. João escreveu: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. 1 João 3:18. A última coisa que quero fazer é promover o divórcio entre os princípios bíblicos, teológicos e éticos e o indivíduo, a família e a prática da Igreja. O objetivo desta obra não é oferecer informações sobre o Evangelho e as questões sociais, e sim aplicar o Evangelho às questões sociais. Quero explorar todas essas questões não de uma posição de complacência hipócrita que se contenta com uma preocupação leviana de aparência piedosa, mas sim com o compromisso do sacrifício pessoal, de ser o que Deus nos chama a ser, de ir onde Ele nos chama a ir e de dar o que Ele nos compela a dar, servindo a quem Ele nos chama a servir. Inevitavelmente, Deus nos levará a agir de diferentes maneiras. Mas não há quem possa dar igual atenção a todos estes problemas. Ninguém consegue combater o tráfico de pessoas para exploração sexual e, ao mesmo tempo, acolher temporariamente uma criança em casa ou adotá-la em meio às atividades do Ministério Novo para viúvas e de aconselhamento para mães solteiras, enquanto viaja pelo mundo para dar apoio à igreja perseguida, etc. Nenhum de nós deve fazer todas essas coisas, porque a soberania de Deus nos coloca em posições e lugares específicos, com privilégios e oportunidades de influenciar a cultura à nossa volta. O que todos precisamos é enxergar
cada uma dessas questões culturais pelas lentes da verdade bíblica e falar essa verdade com convicção sempre que tivermos a oportunidade de fazê-lo. Então, com base em uma convicção consciente, buscaremos saber de que modo nós, cristãos, de forma individual e coletiva em nossas igrejas, estamos a ser guiados pelo Espírito de Cristo a agir com compaixão em nossa cultura. Para nos ajudar nesse propósito, cada capítulo conclui oferecendo algumas sugestões iniciais de pedidos práticos pelas quais eu e você podemos orar tendo em vista as questões levantadas. Possíveis maneiras por meio das quais possamos abordar a cultura com o Evangelho e verdades bíblicas que devemos proclamar com respeito a cada uma dessas questões. As sugestões dadas o remeterão a um site, counterculturebook.com, em que você poderá explorar mais passos específicos que queira dar. Encorajo-o a considerar todas essas sugestões e, de modo humilde, ousado, sério e em oração, refletir sobre o que Deus o está a direcionar a fazer. Não vamos simplesmente contemplar a palavra de Deus com o mundo à nossa volta. Vamos fazer o que ela nos diz. 1 Tiago 1, 22 a 25. Agir com convicção e compaixão evidente exigirá coragem. É cada vez mais contracultural insistir na verdade inabalável nestes tempos tão inconstantes. Na cultura contemporânea, o preço da convicção bíblica é cada vez mais alto, dia após dia, e não estamos muito longe de participar de forma mais séria dos sofrimentos de Cristo. Não há dúvida de que essa é a razão pela qual o número sempre maior de cristãos hoje se distancia do Evangelho. O medo é uma força poderosa e faz com que mais e mais igrejas atualmente se acomodem e se adaptem em vez de enfrentar a cultura que as rodeia. Consequentemente, creio que as palavras de Schoeffer são apropriadas. Precisamos de uma geração jovem e de pessoas dispostas a levar adiante uma confrontação amorosa, mas real, em oposição à mentalidade de constante acomodação às formas atuais do espírito do mundo que nos rodeiam. E em oposição à maneira pela qual parte significativa do evangelicalismo desenvolveu a mentalidade automática de se acomodar a cada passo. A minha esperança é que atentemos a este desafio, pois não se trata, no fim de contas, de um desafio feito por Schoeffer, é um desafio feito por Cristo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim a achará. Mateus 18, 28, 32, 33 e 39. O Evangelho de Cristo não é um chamado à condescendência cultural diante do medo. É um chamado à crucificação contracultural, à morte do eu diante da oposição terrena por amor à recompensa eterna. Minha esperança é que acreditemos no Evangelho de Cristo e que nossa fé nos leve a uma ativa participação em nossa cultura. Minha oração é que Deus nos conduza pelas páginas deste livro em uma jornada que nos abra os olhos às necessidades das pessoas em nossa cultura e no mundo, nos coloque de joelhos em lágrimas e em oração por sua causa e nos coloque em pé, com convicção, compaixão e coragem, para humildemente difundirmos a verdade de Deus e, ao mesmo tempo, sem nenhum egoísmo, mostrarmos o amor dele. Tudo isso em esperançosa antecipação do dia em que o pecado, o sofrimento, a imoralidade e a injustiça finalmente desaparecerão.